E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre Era Vargas, né? Como a gente estava falando na última aula, a questão da transição do governo constitucional para o Estado Novo. Lembrando, nós tínhamos aquele momento, né, de instabilidade política, protagonizado pela ação tanto da IB como da ANL, né? E, inclusive, chegou a questão da ANL promover uma tentativa de golpe, né, contra o governo de Getúlio Vargas. Golpe esse que foi sufocado. Mas o Vargas soube como ninguém usar, né, essa instabilidade política para poder perpetuar-se no poder aí. Então, eu só enquadrar melhor aqui, beleza. Como nós vamos entender a dinâmica desse processo que vai levar ao Estado Novo? Após o insucesso do chamado Levante Comunista ou Intentona Comunista de 1935, a imprensa, né, o rádio e os jornais provocam, né, na população um verdadeiro pânico em relação a essa questão do movimento comunista, né? É aí que surge aquele mito famoso, né, do comunista comedor de criancinhas, que os comunistas vão colocar fogo nas igrejas. Em um país católico, extremamente tradicional como o Brasil, obviamente que esse tipo de apelo tem um significado muito grande, né? Então, cria-se eu vou usar uma expressão que vocês usam bastante, um ranço, né? Uma desconfiança muito forte da população em relação a esses movimentos que flertam com esse tipo de ideologia. Então, aproveitando-se, né, desse momento de instabilidade, o que o Vargas faz? Ele desejava ficar no poder. Inclusive, os grupos que apoiavam Getúlio Vargas desejavam a sua permanência. Por quê? Porque o projeto de modernização do Brasil ele não tinha sido concluído. Quase nem sequer tinha sido colocado em prática. Né? Vamos ser bem sinceros. Em 1935, né, não havia aí medidas ainda no sentido de industrialização, né, de modernização do Brasil, medidas concretas ainda pouquíssimas tinham sido tomadas. Então, a ideia de manter Vargas era a ideia de manter esse projeto de modernização, de industrialização do Brasil. O Serviço de Inteligência da Presidência, comandado por um militar chamado Olímpio Mourão Filho, qualquer coincidência não é mero acaso, né? O Olímpio Mourão vai fazer um dossiê falso, né, contendo um suposto golpe comunista, uma suposta atuação, né, de um espião russo chamado Cohen no Brasil, que estava articulando uma revolução comunista. E esse dossiê é intencionalmente vazado na imprensa. Então essa ideia de fake news, de manipulação da imprensa, de órgãos de comunicação no Brasil não é novidade. É algo que está sendo feito no Brasil há décadas, né? Pode ter que ultimamente tenha se tornado algo novo, mas não é. Então, quando as pessoas tiveram conhecimento, a sociedade de uma forma geral, desse plano Cohen, criou-se um caos político, né? Nossa, o Brasil está à mercê dos comunistas, nas garras do comunismo, está à beira, né, de queimar no fogo vermelho do comunismo. E aí quem se coloca como salvador da pátria, aquele que vai resgatar, né, o Brasil, evitar a queda do Brasil nas mãos do comunismo, proteger a família brasileira. Não é o Bolsonaro. Pode até parecer, os discursos são muito parecidos, né? É o próprio Getúlio Vargas. Para você ver, como eu falei anteriormente, como esse discurso do risco do comunismo, do comunista monstro, comedor de criancinha, é utilizado no Brasil há décadas para legitimar governos conservadores e autoritários. Né? Mas enfim, isso não vem ao caso, vamos dar sequência. O Vargas, ele vai, então, com a publicação desse plano e com o caos gerado com a publicação desse documento, ele decreta o fechamento do Congresso e o próximo passo decretou o estado de sítio e consolidou o golpe. Né? Fechou o Congresso, dissolveu a Constituição, dissolveu o Estado Democrático de Direito e implementou o que ele chamou de Estado Novo. O Estado Novo, ele tem características muito próximas em vários aspectos dos governos fascistas, né?
da Europa, principalmente do fascismo italiano. Inclusive a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, a legislação de leis trabalhistas do Brasil, que boa parte dela está valendo até hoje, foi inspirada na Carta del Lavoro do Mussolini. Então, é um governo que a gente pode usar essa expressão sem dúvida alguma, é um fascismo made in Brasil, né? É um fascismo tupiniquim que foi utilizado aqui no Brasil. Inclusive, o Roosevelt tinha uma frase maravilhosa, né, para definir o Vargas, o ditador que defende a democracia, que, na verdade, é algo, né, totalmente... É só no Brasil que esse tipo de coisa acontece, literalmente. Mas, enfim. Bom, vamos continuar aqui, passando aqui para frente. Esse regime, então, ele vai... Desculpa, perdão, deixa eu voltar aqui o slide anterior. Esse regime, ele, então, vai anular a Constituição de 34, aquela Constituição que foi considerada liberal, né? Que trazia novos direitos, enfim. Foi anulada, foi criada uma nova Constituição que foi imposta, goela abaixo, à população. Uma Constituição que, através das suas diretrizes de segurança nacional, né? Estabeleceu a censura, foram criados órgãos de controle da produção audiovisual, né, no país, da imprensa, como o DISP, o Departamento de Propaganda, né, do governo Vargas, que fazia uma publicidade gigante em torno do governo, inclusive a Hora do Brasil. O programa foi criado nesse período, né, no rádio. Em Brasília são 19... Todo mundo conhece a Hora do Brasil, enfim, e que existe até hoje, né? Foi criada uma forma do Vargas manter esse contato com a população, né? Os partidos políticos foram suspensos, as eleições foram suspensas, mandatos políticos foram cassados, funcionários públicos tidos como perigosos ao novo regime foram aposentados de forma compulsória, enfim, uma cartilha que a gente sabe aonde ela vai levar, um regime ditatorial, claramente ditatorial, né? Então, aqui os direitos civis da população eles foram anulados. Direito ao voto, direito de liberdade de expressão, né? Liberdade partidária não existia no Brasil entre 1937 e 1945. Prisões, torturas, enfim, uma ditadura com todos os ingredientes. Não caia nessa de dita branda, que o Brasil nunca teve ditadura de verdade, que as ditaduras brasileiras foram ditaduras brandas. Não caia nessa, por favor. Houve sim, obviamente, não se mede a força de uma ditadura pelo número de mortos, né? Se a gente for fazer essa comparação, as ditaduras no Brasil, elas foram muito mais efetivas, porque elas mataram menos e tiveram um melhor objetivo. Elas alcançaram o objetivo final sem tanta violência como outros regimes. Mas isso não as desqualifica como ditadura. Mas, enfim. Professor, se é um regime ditatorial, um regime repressor, como é que o Vargas tem apoio da população? Eu costumo escutar que o Vargas foi um excelente presidente, muito reconhecido. O Vargas ele trabalhou muito bem a sua imagem, a publicidade em torno dele. E, obviamente, você tem um aspecto muito ruim do governo da era Vargas, mas você tem aspectos e avanços de modernização muito importantes nesse período, que a gente também não pode jogar no lixo, né? Descredenciar, porque o Vargas foi o cara que é responsável por isso. Mas vamos lá, vamos entender. Você tem quem apoia o Estado Novo? Os militares, né? A burguesia industrial, principalmente a burguesia paulista, que vai ter agora um regime político que planeja, pensa e auxilia a industrialização. Pela primeira vez na história do Brasil, você vai ter um aparato burocrático do Estado, técnico, né, nas áreas específicas de modernização e de industrialização. Isso é muito positivo, né, para a burguesia brasileira. As camadas médias urbanas, o trabalhador ama o Vargas de paixão por causa da CLT. Ele coloca... A CLT coloca o Vargas como se ele fosse o pai das leis trabalhistas. Se não houvesse o Vargas, não teria leis trabalhistas. E anula o histórico de luta dos trabalhadores pela CLT. Então, a CLT, lógico, foi o Vargas que a publicou, que fez no seu governo, sim, mas ele não fez nada mais do que a sua obrigação. Ele é o presidente, ele tem que realmente governar para a população. A CLT, na verdade, ela é fruto da luta da classe trabalhadora. Greve geral 1917, enfrentamentos e por aí vai.
Então, esse longo processo de luta dos trabalhadores pelos seus direitos é jogado na lixeira, né? O Vargas, através da publicidade, ele anula esse legado e vincula a sua pessoa como se ele fosse o pai desse processo. Sem Vargas não existiria CLT. É como se sem Lula não existisse Fome Zero. Entenderam? Como esses caras fazem isso? Esse é um processo que a gente chama de populismo. Mas mais adiante eu vou explicar para vocês qual que é o significado dessa ideia. Bom, esse benefício, né, se consolida na CLT, na consolidação das leis trabalhistas de 1941. E aí todo trabalhador brasileiro que tem carteira assinada, FGTS, 13º salário, né, sistema de previdência social, o Vargas foi o cara que fez isso. Eu sou eternamente grato ao Vargas, né? E ele consegue criar esse vínculo muito forte. É o famoso pai dos pobres, mãe dos ricos, né, como ele era chamado naquela época. Inclusive, nós vamos observar aqui que ele vai, exemplo, né, dessa publicidade, dessa propaganda exagerada. Olha aqui o Vargas sendo colocado como um líder que inspira as crianças. Engraçado que no Brasil não tem uma criança preta, mulata, só tem loirinho aqui. Olha que coisa linda, né? Essa negação, né, da miscigenação da população brasileira, que o Estado Novo queria higienizar a população. Inclusive tinha a cartilha, né, o almanaque, que vinha com aquele personagem famoso do Monteiro Lobato, o Jeca Tatu, né, que criticava os hábitos caipira, aqueles hábitos tidos como ultrapassados, né, e criasse na identidade da coletividade brasileira esse amor pelo trabalho, pela dedicação, pela defesa da pátria. Então, essa propaganda que é muito próxima do trabalho feito por Mussolini, por Hitler, obviamente respeitando todas as particularidades, mas é muito próxima nesse quesito de criar essa identidade nacional pró-governo, pró-Estado Novo. Beleza? Tudo bem? Bom, outra questão é o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Até então, né, até 1942, o Brasil permanecia neutro, flertando ali, né, fortemente com o fascismo, né, mas permanecia neutro, até porque briga de cachorro grande, o que o Brasil ia fazer no meio das potências europeias, os Estados Unidos, o Império do Japão, então o Brasil não tinha que mexer mesmo realmente ali. Mas você tinha essa neutralidade, mas havia uma pressão muito forte dos Estados Unidos, que via com muita desconfiança essa afinidade do Estado Novo com os regimes fascistas europeus, e a gota d'água foi justamente quando submarinos alemães atacaram de forma deliberada, né, sem nenhum tipo de aviso prévio, barcos, navios mercantes brasileiros, provocando a morte de centenas de pessoas. E aí houve uma pressão popular muito forte e o Brasil acaba entrando na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Mas a participação do Brasil na guerra ela foi negociada. O Vargas manteve-se neutro até onde ele pôde, para ver quem ia vencer, quem ia perder e a qual ele ia se aliar. Quando ele percebeu que os países do eixo iam, né, morrer na praia, vamos dizer assim, e que os Estados Unidos e os aliados iriam vencer a guerra, ele vira e passa a apoiar os Estados Unidos e negocia esse apoio, né? O governo Vargas entra na guerra, mas em troca exige dos Estados Unidos a construção da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional. Em troca, o Brasil manda a FEB, né, os seus soldados, os pracinhas, enfim, toda aquela dinâmica que nós já conhecemos. Então, pessoal, nós temos essa negociação, né, mostrando aqui algumas imagens da época, né, aqui um grupo de estudantes brasileiros, né, nessas manifestações, hostilizando Hitler, aqui inclusive é um negro, né, que está ali enforcando o Hitler, na notícia, né, do torpedeamento de navios brasileiros, e a questão da política da boa vizinhança. Os Estados Unidos, inclusive, usou a Disney, né, os filmes da Disney, para criar esse laço, né, nós somos americanos, estamos todos no mesmo continente, aquela coisa toda, enfim, inclusive o personagem do Zé Carioca foi inventado, né, surgiu nesse período como uma forma de tentar atrair o apoio do brasileiro à causa dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Mas na próxima aula a gente vai dar sequência à Era Vargas, vamos discutir outros aspectos. Beleza? Fiquem com Deus, até mais!